Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Mariana e no vídeo de hoje nós vamos te contar coisas que nós gostaríamos de saber antes de morar aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai desmistificar tudo que romantizam sobre a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. O primeiro ponto, que é um ponto muito importante, é você ter um plano bem definido antes de vir para cá. E quando eu falo bem definido, é você vir com um visto específico, por exemplo, visto de estudante, ou um processo de visto de trabalho, ou até mesmo já chegar com o green card. Porque a gente vê muitas pessoas fazendo vídeo no YouTube ou nas outras redes sociais, falando que é tudo muito fácil, que você pode vir sem inglês, que você vai conseguir trabalho sem documento, né, com visto de turismo, ou vindo pelo México. E eu te falo já de antemão, essa é a maior cilada que você vai se meter aqui nos Estados Unidos. Esses vídeos de influenciadores, que eles pegam assim o salário e começam a separar, o aluguel é tanto, sobrou tanto. Isso aí esquece, é a maior furada. Você não pode confiar, vir somente confiando naquilo, que aquilo vai dar certo, tá? Então é muito importante que você tenha os pés no chão e tenha um plano bem definido antes de vir para cá. Senão você vai acabar passando sufoco por aqui. Outro tópico muito importante é o idioma. Se você, assim como eu, não sabe o idioma e quer aprender, é bom pesquisar aonde você vai morar. Porque dependendo, você vai ter muita dificuldade em se comunicar, né, em inglês. Por exemplo, aqui em Miami, parece que o idioma oficial é o espanhol. Então eu sofro, porque eu quero aprender, eu quero falar, eu quero praticar. Eu não consigo encontrar isso com facilidade. Todos os lugares que a gente vai, seja restaurante, shoppings, enfim, todo mundo fala espanhol. Já começam falando espanhol com você. Então, eu tenho que encontrar meios alternativos de buscar por isso. Então, agora eu estou frequentando bibliotecas, curso de inglês e toda e qualquer oportunidade que eu tenho de falar, né? Se eu chegar em um lugar e falar em inglês, a recíproca vai ser verdadeira. Então, tem que partir de mim. Então, se você puder chegar aqui com o maior nível de inglês possível, essa é a dica número 1 que eu dou para você. O fato de você escolher o local para morar que tenha mais americanos, que você viva mais a cultura americana, é muito bom para o idioma, mas você também tem que se abrir para isso. A gente morou em Illinois, para quem não sabe, né, durante 5 meses, e lá eu conheci alguns brasileiros que não falavam inglês, e já moram há mais de 10 anos. Por quê? Porque vivia naquela bolha fechada ali no meio de brasileiros. Outra coisa que muitas pessoas não falam é sobre a questão da saúde, né? A gente vê vídeos muito controversos aí. Uns falam que é horrível a saúde aqui, que é muito cara. Outros dizem que não, só você ter um plano de saúde, né, que aqui a gente chama de seguro-saúde. Então, como realmente é isso? Eu já te falo, você aqui vai ter que pagar um seguro-saúde, tá? Porém, mesmo com esse seguro, se você for no hospital, você vai ter uma conta para pagar. Então é muito importante que você saiba escolher esse seguro-saúde para evitar o máximo de gasto possível se você estiver aqui no hospital. Um exemplo na prática, e o que eu já vivi na pele por aqui, foi quando eu tive que ir no hospital. Eu tive uma dor de garganta muito forte, e aí eu tenho meu seguro-saúde, fui no hospital aqui perto da minha casa, cheguei lá e fui tratado igual o rei. Me levaram de cadeira de rodas, me levaram para uma sala que chama Emergency Room, que é como se fosse um quarto de emergência, um quarto privado, muito bom. Só que eles começaram a colocar um monte de coisa para eu fazer, até scan, que eles chamam aqui, que é como se fosse uma ultrassom da minha garganta, eles fizeram. E quando chegou, depois, no final de tudo, chegou uma correspondência na minha casa, eu não paguei nada no dia, e pasmem, uma conta de $1.900 para eu pagar. Isso pós o seguro cobrir muitas das despesas. O valor normal seria de $12.000. Então, para vocês entenderem, é uma parte muito importante desse processo, você entender sobre o seguro-saúde, como funciona tudo isso. Outra coisa muito importante é a reserva financeira sólida. Muita gente acha que vai chegar aqui, que tem muito poder de compra, vai conseguir comprar tudo, só que aqui você não compra nada parcelado, tudo à vista. Então assim que a gente chegou, óbvio, a gente conseguiu algumas coisas doadas, mas essa não é a realidade de todo mundo. Então se você chega aqui, precisa ir no mercado, precisa comprar uma cama para dormir, precisa comprar uma toalha para se secar, coisas básicas, né, de necessidade, você precisa necessariamente ter uma reserva financeira para pagar tudo à vista. É muito mais comum aqui você ver pessoas financiando coisas de valores muito altos. Por exemplo, carro, casa,
Às vezes uma despesa médica, né, a gente consegue negociar ali um financiamento porque são valores altos. Mas a maior parte das coisas todo mundo compra à vista. Então até você criar um histórico aqui, um score, né, que a gente chama lá no Brasil, leva-se um tempo. Então você necessariamente vai precisar ter o dinheiro à vista para comprar. Outro tópico que é de extrema importância você saber antes de vir para cá é você vir com a mente aberta, entendendo que você vai ter que descer um ou até vários degraus quando você chegar aqui. Então, não importa o nível que você já estava no Brasil, teu trabalho, teu cargo, né? No meu caso, eu só tenho uma empresa, então não trabalhava para ninguém no Brasil. A Mariana já tinha um cargo alto, ela trabalhava na Porto Seguro. Porém, quando a gente chega aqui, nada disso importa. Então, o americano ele não vai se importar com o que você era. Você vai ter que ser humilde o suficiente para pedir e aceitar ajuda, muitas das vezes em coisas simples que você vai ter que fazer. Alguns exemplos práticos que eu e Mariana vivemos na pele quando a gente chegou foi na nossa chegada em Illinois, onde tudo se faz de carro e nós não tínhamos o carro. Então, graças a Deus, Deus colocou pessoas assim muito boas na nossa vida, né? Então, sempre os treinadores que me ajudaram a vir para cá, lá ele me emprestou um carro até que a gente pudesse comprar o nosso carro. Ele também nos ajudou a comprar o nosso carro com uma indicação. Então, são coisas que a gente precisa dos americanos para ajudar a gente. Na nossa mudança também aqui para Miami, o treinador aqui que me ajudou a comprar todos os móveis aqui para casa que a gente comprou no Marketplace, senão a gente gastaria um valor absurdo. E ele foi com o carro dele, me ajudou a carregar, colocar no carro, trazer a mudança aqui para casa. Então, assim, graças a Deus tivemos pessoas muito boas, mas a gente teve que pedir ajuda a todo momento. Então, isso já esbarra no outro tópico que a gente falou. Você tem que ter um plano sólido nos outros tópicos, uma reserva financeira sólida, porque nem sempre você vai ter pessoas como eu e Mariana tivemos. Por isso que é importante você ter os pés no chão antes de vir para cá, estudar tudo, sempre tentar conhecer pessoas. É muito importante. E já aproveitando a deixa, já vou adicionar mais um outro tópico para que você saiba antes de chegar aqui. A gente tem um mito que a gente fala, os americanos eles são muito frios. Não é que eles sejam frios. Primeiro que se você não fala o idioma, vai ser difícil você se comunicar com o americano. Então, imagina você brasileiro, uma pessoa você tentando conversar em português e a pessoa não consegue se comunicar. Acaba que fica chato. O americano não vai querer ficar se esforçando tanto para falar com uma pessoa que ele não conhece, né? Então, não é que eles sejam frios, mas eles querem uma pessoa que saiba se comunicar e também eles são super receptivos e ajudam. Obviamente, a frieza que a maioria das pessoas falam, né, quando comparado com o Brasil, é que os americanos não têm esse costume de ficar se encontrando, abraçando, encostando. Essa é a diferença. Mas assim, se você precisa de uma ajuda, eles vão te ajudar, né? A maioria das vezes sempre estiveram dispostos a ajudar, eu e Mariana, na medida do possível. Então, a questão deles serem super frios, eu não acho que seja tanto assim. Agora, uma coisa que o povo americano aqui leva muito a sério, que é importante você saber, é que aqui não tem jeitinho brasileiro. Então, as regras, as leis aqui são cumpridas rigidamente, rigorosamente, à risca. Então, se você quebra a confiança de uma pessoa americana aqui uma vez, já é o suficiente para nunca mais essa pessoa fazer qualquer tipo de negócio, te ajudar, ou ter até qualquer tipo de relação com você. Aproveitando essa fala do Matheus sobre jeitinho brasileiro, realmente aqui não existe isso. Se você ficar doente, por exemplo, né, o caso dele, que precisou ir ao médico para se medicar, no Brasil, quantas vezes a gente ia na farmácia, ou tomava uma injeção, melhorava, ou comprava um antibiótico. Então, no Brasil, a gente tem essa facilidade, né? Aqui não, aqui as regras são de fato cumpridas. Além disso, as regras de trânsito aqui são diferentes. Então é importante que você pesquise, cada estado funciona de uma forma. Então é bom você pesquisar antes de vir, né? Conforme as leis de cada estado. Eu, por exemplo, quando morava lá em Illinois, fui parada 2 vezes pela polícia. A primeira vez eu estava entrando no shopping, era um feriado, um domingo, a rua deserta, eu não liguei a seta, estava, sei lá, 10 por hora. Fui parada pela polícia, tomei uma advertência, né? Porque eu não morava aqui nos Estados Unidos ainda. Depois, quando eu já morava aqui, eu estava saindo da faculdade, dentro do estacionamento da faculdade, era mais 9 horas da noite, eu queria ir logo para casa. E aí eu andei, sei lá, 30 por hora. Fui parada por conta de limite de velocidade. Então aqui não tem muito radar espalhado pelas estradas, mas a polícia ela fica
oculta ali, esperando para te dar uma dura. Isso acontece com muita frequência. A gente vê muito, o tempo inteiro, pessoas sendo paradas pela polícia aqui. Então é muito importante que aqui você se atente, né, a tudo. As placas de pare, que tem toda a esquina aqui praticamente tem uma placa de pare tudo, né? Stop all, que é tudo mesmo. Always. Então você always, então você tem que parar, olhar para um lado, olhar para o outro, seguir viagem. Ou então só stop, você para. Então é desse jeito que funciona. Mesma coisa para atravessar, né? Tem algumas ruas aqui que não tem semáforo, mas tem como se fosse um semáforo indicando que se tiver gente ali para atravessar, você tem que parar. Então a gente não está acostumado, pelo menos no Rio de Janeiro não é assim. Então você tem que se readaptar para viver as regras de trânsito aqui. Senão, você corre o risco de tomar um ticket, né, uma multa. E os valores são bem pesadinhos. Bom, pessoal, essas foram algumas coisas que a gente gostaria de saber antes de vir morar aqui. Então, se você já sabia de alguma dessas, deixa aqui nos comentários. Ou se você tem alguma outra coisa que a gente não comentou aqui, deixa aqui nos comentários também. Não deixe de compartilhar para que mais pessoas possam saber e ajudar o nosso canal a crescer. Um beijo e até o próximo vídeo.